Ok, pessoal? Vamos dar continuidade à Epístola de Paulo aos Gálatas, tá? No capítulo 1, versículo 18, tá? Ó. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém. Quais esses 3 anos aqui? Depois da conversão? Não. Depois dos 3 anos que ele passou no deserto da Arábia. Tá? Se fez necessário o apóstolo Paulo, após a conversão, né? Ele está sós com Deus. Rever tudo o que ele havia aprendido no Antigo Testamento sobre o Messias. Tá? Então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então, ó, comparação aqui, tá? Ela é proposital. É para mostrar que o apóstolo Paulo, como estava sendo acusado de que subiu até os apóstolos para receber o comissionamento, né? Ou para receber o evangelho, e carecia de provas, tá? E deixa claro aqui, ó, que não foi após ele se converter que ele foi até Jerusalém. Depois de 3 anos, tá? Que ele esteve no deserto da Arábia, aí sim, ele subiu para conhecer, então, Cefas. E aí passou apenas um período de 15 dias, tá bom? E, ó, pessoal, não foi fácil não, a igreja de Jerusalém, aceitar, ouvir o apóstolo Paulo, viu? O que Paulo tinha a dizer. Não, é a lei da semeadura, meu querido. O apóstolo Paulo também experimentou a lei da semeadura. Tá ok? Olha só, até os sofrimentos que o apóstolo Paulo passou, de ser encarcerado, ser torturado, perseguido, atentado à vida dele, é a lei da semeadura. Há perdão para os pecados, mas não livramento para as consequências desses pecados, dessas ofensas. Tá bom? Então vamos lá. Ó, você já vê aqui, ó. Já lemos isso, né? Ó, o atentado, né? Para tirar-lhe a vida. Isso está em Atos capítulo 9, tá? Esqueci de dizer para você, Atos capítulo 9, nós voltamos um pouquinho aqui, tá? Atos capítulo 9. Ó, tentado para, quando ele foi pregar em Damasco, né? Tentado para tirar a vida dele, né? E ele teve que tomar a fuga, né? Fugir. Ele teve medo. Experimentou o medo que ele causava aos cristãos no passado sombrio, mas que agora ele é uma nova pessoa. Então vamos ver esse encontro com Pedro. Ó, Atos capítulo 9, versículo 25. Tendo chegado a Jerusalém, no caso Saulo, tá? O Paulo já convertido, tendo chegado a Jerusalém, procurou, quer dizer, ele buscou de todos os meios, né? Se aproximar, se juntar-se com os discípulos. Todos. E aqui está Pedro, viu? Ó, aqui está Pedro, está Tiago, que nós estamos estudando lá no livro de Gálatas. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Querido, é isso aí, ó. Viu? Mas o que nós vemos aqui, pedagógico, que nos ensina, né? Que o apóstolo Paulo, nem por isso, deixou de ser crente em Jesus. Nem por isso ele abandonou seu Salvador. Isso aqui é bom para você, viu? As pessoas às vezes, não me deu nenhum abraço, me olhou de forma, com a cara fechada, eu não vou mais para aquela igreja. O que é isso, meu querido? O que é isso? Não faça isso não, seja maduro, seja crente em Jesus. Olhar para o Salvador, é para o Salvador que deve estar o seu olhar. E aqui nós vimos o quê? O apóstolo Paulo, ele compreendeu, tenho certeza que ele compreendeu. Ele compreendeu que os discípulos o temiam. Ele era o touro selvagem, ele era o predador, né? Era a pessoa que conhecida por todas as igrejas cristãs, né, como alguém que fazia os cristãos ser encarcerados, blasfemar o nome do Senhor, enfim, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, escute, o tempo é o maior aliado para um crente de coração, de fato, de coração, na presença do Senhor. Convertido, tá ok?
que está realmente com a sua casa sobre a rocha, tá? E Deus há de providenciar, Deus há de prover. O que acontece? Né? Os apóstolos estão todos com medo do apóstolo Paulo. E aí no versículo 27, mas Barnabé, olha só, Deus já levantou uma pessoa aqui, ó, para aproximar o apóstolo Paulo da igreja cristã e dos apóstolos. Que é Barnabé? Na verdade, o nome dele é José. Foi dado esse sobrenome Barnabé pelos cristãos, porque era um homem generoso, um homem paciente e reconciliador. A palavra Barnabé significa encorajador, tá? Então não tema não, viu? Deus vai levantar um Barnabé para aproximar você da outra parte, tá certo? Então, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Então, observe bem, que nós vivemos um século que necessitamos muito, mas muito de Barnabés na eclésia, na igreja, no aprisco. Né? O Barnabé, ele aproxima o irmão que está afastado do outro. Não, Deus não te chamou para cavar abismo, separar mais ainda, afastar mais ainda o outro do outro irmão. Não faça isso que você vai estar caindo num grave erro. Deus já há de tomar juízo contra você. Tá? Deus detesta o que semeia contenda. Tá certo? Nós fomos chamados, você foi chamado, eu fui chamado para juntar, não para espalhar. E Barnabé sabia disso. Mas Barnabé, tomando consigo, quem? Tomando Paulo, né? Levou aos apóstolos, ó. Aos apóstolos. E aqui inclui Pedro, tá? E contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. E que este, no caso Paulo, ele está contando o texto, ele está falando pelo apóstolo Paulo. Né? Porque era uma pessoa de reputação. Como é bom ser um crente de boa reputação, que tenha credibilidade na igreja. Não é verdade? Que benção, né? Ó, e diz aqui, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, o Barnabé chega até eles, né? E comunica, então, né, aos cristãos de Jerusalém, incluído aí Pedro, né, Tiago, enfim. Né? Aí, voltando aqui, ó, voltando para o livro de Gálatas, né? A gente vai já encerrar, por causa que senão vai ficar muito tempo, né? Gálatas, capítulo 1, versículo 18. É isso que ele trata aqui, ó. Desse período aqui, Lucas nos informou, tá? Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém. Aí nós aprendemos lá que o povo de Jerusalém, os apóstolos, inclusive Pedro, recusa receber ele, porque temem de que a conversão dele seja uma estratégia, tá? Estratégia para perseguir, desbaratar os cristãos, tá bom? Então, aí chega Barnabé e aproxima Paulo, né, dos apóstolos, incluindo aqui, para aproximar de Cefas. Subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Tá? Ó, esse tempo aqui, 3 anos e 15 dias, é proposital, para mostrar de que, ó, eu não cheguei até Pedro para ser comissionado apóstolo, nem para receber um evangelho. Até porque eu já havia pregado o evangelho lá atrás. Ó, lá atrás, lembra lá o livro de Atos, Barnabé, acabamos de ver, né? Barnabé, o que é que fez Barnabé, né? Barnabé pegou na mão de Saulo, né? No caso Paulo, e aproximou dos apóstolos e disse, olha, ele viu o Senhor, eu testemunhei com próprios olhos ele pregando ousadamente o evangelho em Damasco. Então, ele não foi para isso, para receber o evangelho. Ele destrói aqui por total a acusação dos falsos mestres de que ele recebera comissionamento para ser apóstolo ou o evangelho de qualquer dos apóstolos. Tá? Então, o que nós vimos aqui, 15 dias com Pedro.
o que você faria se tivesse 15 dias com Pedro ou qualquer um dos apóstolos? Há momentos, pessoal, que a gente deve aproveitar o máximo a oportunidade que Deus está nos dando de estar de frente com pessoas que trazem os tesouros das Sagradas Letras. Viu? O máximo. E o apóstolo Paulo, ele aproveitou. Tanto que em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, possivelmente esse relato é fonte desse encontro com Pedro. Porque o relato da ressurreição de Cristo, o apóstolo Paulo não estava presente. Ele ainda não era convertido. Né? Mas ele vem anunciando aqui, ele vem anunciando a ressurreição de Jesus, e ele diz no versículo 5, de 1 Coríntios capítulo 15, né? Versículo 5, e apareceu a Cefas, no caso Pedro, e depois aos 12. Quer dizer, de onde ele tirou essa informação? É de lá, pessoal. De lá do livro, né, que nós já vimos, né, lá em Gálatas, né, quando ele passou 15 dias com Cefas, né, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então você vê aí, essa informação aqui, ela possivelmente é a chamada informação fonte petrina. Foi nesse momento que ele, né, esteve com Pedro. Como é bom, né? Como é bom nós fazermos bom uso do tempo que é provisório, se passa a pessoas que cruzam o nosso caminho e que nós devemos aproveitar, porque há risco de nós não vermos novamente essa pessoa, né? E falarmos das coisas de Deus. Então, com Cefas, e permaneci com ele, 15 dias. E foi muito bem utilizado esses 15 dias, né, pelo apóstolo Paulo na presença de Pedro. Bem, depois a gente continua aqui sobre o encontro dele com Tiago.